Agora uma coisa que a gente pode fazer, se a gente quiser, é pegar algum pedaço aqui do livro, você dar uma lida, Paulo, e a gente comentar alguma área, porque você participou de vários momentos aqui do livro. Qual você acha que é uma parte legal de comentar? Cara, sim, eu gostei muito de ter escrito a parte que eu escrevi. Eu participei Você tá de economia. De economia. De economia eu dei uma ajeitada, na verdade. Eu não sou o autor total do texto, mas o de educação Sim. Foi escrito por mim. E eu gostei muito assim de entrar nessa brincadeira de falar sério, né, e descontrair ao mesmo tempo, né? Então isso acho que foi um exercício legal, assim, de pensar o problema. Quer dar uma... vamos dar uma palhinha aqui, ó. Meu amigo, olha só, abre aspas aqui, por favor. Prestem atenção nesse pequeno trecho deste maravilhoso livro que você terá em mãos em breve. Olha só, abre aspas. É o finalzinho de um capítulo, do primeiro capítulo, e o início do segundo capítulo, que é a parte de educação. Por que diabos milhões de crianças brasileiras fracassam nos testes internacionais e são reduzidos à mão de obra desqualificada nas cadeias globais de produção? Óbvio que num país em que a educação não tem nenhuma prioridade real, a pergunta soa retórica, mas não é. Pois o problema gravíssimo não ocorre somente no nível formal da educação que se deve receber na escola. A educação como um todo, desde aquela orientação familiar primária, e o exemplo da mãe decepcionada com o ídolo de seu filho não me deixa mentir, e aí eu estou falando da mãe do garoto que estava lá no Cruzeiro do Neymar e que seu filho, né, tava vendo aquele festival de bundas, né, e a mãe falou, nossa, mas não era pra ele estar aqui, né? Tirar uma fotinho com meu filho, né? A mãe pagou pro filho, foi junto e chegou lá, não era nada aquilo que ela estava imaginando, certo? Então, quer dizer, essa mãe que submeteu o seu filho a esse festival de coisa grotesca, ela está educando o seu filho adequadamente? Ela tem educação suficiente para perceber que ela estava metendo o próprio filho numa enrascada? Então, é isso que eu estou comentando aqui nesse trecho. Então, vou voltar aqui o parágrafo. A educação como um todo, desde aquela orientação familiar primária, que separa os meninos dos homens, até a discrepância do que se gasta com a educação superior em detrimento da educação básica, são indícios de que, o leitor perdoe o trocadilho com a expressão antiga, anal faz água, né? Então, quer dizer, o barco está afundando. Tudo parece estar ao contrário quando se trata de educação no Brasil. E ao mesmo tempo em que todos parecem muito preocupados com a catástrofe flagrante, vemos muito pouco sendo feito de modo efetivo para que as coisas mudem. Muda-se a política governamental, muda-se a filosofia de ensino, muda-se a visão pedagógica, criam-se políticas de ação afirmativa, nutrem-se expectativas ufanistas, mas tudo permanece rigorosamente igual, ou seja, trágico. Os números são assustadores quanto Os números são tão assustadores quanto um maremoto ou as visualizações de pose do rodo no YouTube. Num total de 50 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil ocupa a terceira pior posição no investimento em educação básica, ficando acima apenas do México e da África do Sul. O leitor tem noção do que significa isso? Nosso distinto governo destinou 3,5 mil dólares anuais, aproximadamente 17,7 mil reais, enquanto a média da OCDE é de 10,9 mil dólares. Ou seja, investe vergonhosamente 3 vezes menos que os países mais ricos em educação básica. Luxemburgo, que está no topo da lista, investe 26,3 mil dólares por estudante anualmente. E assim segue. Olha, sim. Paulo, esse começo é assustador. Eu tive recentemente nos Estados Unidos novamente. E todo mundo tem no imaginário, porque todo mundo já assistiu filmes idiotas, como Besteirol, filmes sobre o universo da high school nos Estados Unidos. Sim. E a gente assiste aquela coisa que é bem marcante, aquela cena no corredor cheio de armários deles, né? Todo mundo lembra como é que é uma escola americana. Mas a gente não sabe de verdade o que é uma escola americana. Tá? Porque
são verdadeiros colossos. Você vê uma escola de ensino básico, ou uma high school, que é o ensino médio e tal, Paulo, é de chorar. É de chorar. Pública, eu tô falando, tá? É de fazer qualquer coisa de elite que tenha aqui parecer uma brincadeira. Por que as escolas brasileiras não têm armários? Essa é uma belíssima pergunta. Eu realmente não sei. Eu tenho um filho que acabou de terminar a escola agora, né, o ano retrasado. Ele terminou o ensino médio. Então, ele saía de casa, e eu, claro, sou professor de ensino básico, eu sei. Os alunos chegam na escola com a mochila que, assim, em 5 anos que eles carregam aquela mochila com aquele peso, dá problema na coluna dos alunos. Eu tenho um problema na coluna de carregar um monte de livro. Pronto. No colégio. Eu fiquei com escoliose. Por que não tem armário nas escolas públicas? E não é uma burrice colossal? Porque você pode deixar o livro na própria escola? É. Assim, não faz nenhum sentido não ter. Agora, assim, eu tenho uma hipótese. Né? Dentre outras hipóteses, é que se tiver armário, eles serão arrombados, serão roubados, eles serão destruídos. Como eu dei aula em escola, por exemplo, eu já falei isso aqui, vou repetir. Que um aluno tacou fogo, alunos tacaram fogo numa cortina, numa sala de aula, e não tinha extintor de incêndio, porque se você coloca extintor de incêndio, eles pegam o extintor de incêndio e derramam tudo no pátio. Não tinha hidrante, porque se você põe hidrante, eles pegam a mangueira, liga lá e faz uma zoeira. Você não conseguia colocar um balde na pia lá onde tem, no bebedouro lá, que tinha uma pia de tomar água e tal. Você não conseguia colocar um balde lá, porque o negócio era feito de maneira que você não conseguia colocar um balde para encher de água. A gente ficou lá rezando pro fogo apagar sozinho. Não tem papel higiênico nos banheiros, sobretudo nos banheiros masculinos, porque senão os alunos pegam o papel higiênico e saem espalhando papel higiênico pelos corredores da escola. Não tem sabonete, porque se você põe sabonete, eles vão pegar o sabonete, vão jogar no amigo, vão jogar tudo no chão. É isso. Não tem as coisas porque eles não cuidam das coisas. Eu me lembro de um dia chegar na escola, eu dava aula à noite, essa época, e eu cheguei no final de tarde, e aí eles estavam terminando de colocar câmeras na escola. E aí, era 7 horas que começava a aula à noite. Quando eu desci uma escada para entrar numa sala de aula, que era uma escola de 3 andares, uma escola grande que tem lá em Guarulhos, eu desci para entrar na sala de aula, eu vi os alunos estavam arrancando uma câmera que tinham acabado de colocar. Então, assim, é isso, né? Então, o problema tá anterior, tá antes da aula. Os pais, como você acha que é a relação deles com isso? Hoje? É. Não, hoje Ou nenhuma, foda-se. Hoje é. O cara recebe uma advertência na escola, a mãe vai lá reclamar com a escola. Okay, então assim. Então, hoje você não consegue expulsar o aluno da escola hoje, por exemplo. O sujeito é o Damien aqui. Ninguém vai entender chamar de Damien, porque o Damien é o personagem do filme A Profecia, que era um garoto endemoniado do filme A Profecia, que era um filme de terror antigo. Assim, o sujeito é um demônio na escola. Você não consegue simplesmente mandar ele andar. Você precisa entrar em contato com outra escola e aí você tem que fazer uma troca. Né? Você tem um demônio aí, um menino demônio para trocar com o meu, aí você manda o seu para essa escola e a outra escola manda, e aí você só faz uma troca. Tem, por exemplo, um aluno, eu tenho um aluno que já fez 18 anos, que está no 2º ano do ensino médio. Sim, o sujeito não faz absolutamente nada. Nada. Não só não faz nada, como ele atrapalha muito as aulas. E a minha pergunta foi, numa reunião lá dessas reuniões de escola, escuta, não tem como fazer uma cartinha para esse elemento, dar para ele falar, muito obrigado, tchau, vai procurar, né, sua turma. Porque ele já fez 18. Sim. Não pode. A legislação não deixa, você não pode dispensar um aluno da escola. Não, mas ele já fez 18, ele já é maior. Bota esse cara pra fora porque ele tá atrapalhando os outros. Não pode. Então, não pode. E qual a autoridade que o professor tem se ele não tem poder de sanção nenhum sobre isso? Não tem autoridade nenhuma. Esquece. Então, assim, também não pode repetir de ano, pode nada. Não. Esquece, assim. Como é que esse cara vai competir? Não vai. Ele não vai, assim. E meio que as pessoas, eles aceitam também isso. Você já me explicou. A ideia de que aquela posição é a única posição possível pra ele já tá plasmada. Não só isso. Ele acha que as coisas vão acontecer naturalmente.
Que vai chegar uma hora ele vai ter um carro vai aparecer. Tipo, 23 anos, carro. Né? É isso, é assim, é isso. E assim, ontem eu tava conversando com um aluno, eu tentei dar uma aula, não consegui. E aí um aluno se sensibilizou, acho que comigo, e aí ele começou a responder as perguntas que ninguém tava respondendo. E aí eu me aproximei dele e fiquei conversando com ele. Então, imagina, no segundo ano do ensino médio, eu tentei dar uma aula e não consegui. O que é o não conseguir, Paulo? Assim, as pessoas não queriam, estavam berrando, falando. Então, eu cheguei lá, falei, e eu expliquei. Falei, ó, eu sei que vai ser muito difícil eu conseguir, mas eu vou tentar de novo. Fazer uma discussão com vocês aqui sobre o assunto da nossa aula. Eu queria que vocês participassem e tal, porque fica melhor se vocês participarem. Eu podia muito bem entrar aqui, como eu tenho feito, e escrever na lousa, e vistar o caderno, e aquela coisa, né, que vocês gostam, para não ter que participar da aula. Mas assim, eu queria hoje, porque o assunto é sério, que vocês participassem. Então eles ficaram olhando para mim, com aquela cara de meio, né, tá. E aí eu comecei a falar, e explicar o que eu queria fazer, e aí eu faço uma pergunta, ninguém responde. Eles ficam olhando para você assim, né? Ou eles vão conversar, ou eles estão jogando, ou eles estão olhando, ou eles estão fazendo outra coisa. E aí, assim, em 5 minutos, não tinha mais ninguém olhando pra mim. Eles estavam todos fazendo outra coisa. E eu tentei ainda mais uma ou duas vezes e simplesmente tive que desistir. Desculpa, eu posso me intrometer nisso? É um absurdo, assim. Você fala hoje pra milhares, centenas de milhares de pessoas. Agora você tá com redes sociais, você já fala pra milhões de pessoas. Você tá escrevendo um livro, assim, já mais de 1.000 pessoas compraram o livro. E você tem que ficar se submetendo a isso. É uma filha da putagem, cara. Eu falei pra esse aluno. Aí, então, esse aluno que se solidarizou comigo. Filha da putagem, assim, você não merece isso, cara. Vai tomar no cu, cara. Eu me aproximei desse aluno e fiquei conversando com ele. Eu só fico com raiva disso. E esse aluno falou pra mim assim: por que você ainda dá aula? Então eu tô nessa, cara. Gente, me ajudem a faturar. Vocês gostariam que a missão... Nem sei se eu posso falar isso. Não sei que esses negócios de estatuto de partido. Não entendo porra nenhuma. Eu quero comprar o passe dele aí. Tem como? Tá, tirar ele da escola. Tipo um jogador de futebol. Tá? Deixa eu comprar aí o passe do cara. Porque tomar no cu. Isso é um absurdo, Paulo. Isso é um absurdo. A primeira coisa que esse aluno me falou foi o seguinte: olha só, professor. Eu tava perdendo muito tempo no celular. O aluno falou pra mim. Falou, ó, eu percebi que eu tava perdendo muito tempo. E aí, quando foi que eu percebi? Ele falou pra mim. Quando um dia eu tava escovando o dente, com o celular na mão, passando vídeo assim, escovando o dente, tava pronto pra sair, e aí caiu um monte de pasta na minha roupa. Babei. Aí, naquela hora eu falei, não é possível, não, tá, alguma coisa tá errada. Um aluno, numa escola inteira, um aluno falou isso. Aí eu falei, eu preciso dar um tempo disso aqui. E ele falou, ó, isso aqui tá arrebentando com a vida das pessoas. Sim. Nós aqui, a gente, os alunos da escola, se ninguém consegue prestar atenção em nada mais, ninguém consegue fazer uma prova, ninguém consegue fazer um trabalho, ninguém consegue assistir um filme, ninguém consegue fazer nada, por quê? Porque isso aqui é dopamina. Sim. O aluno falou isso pra mim. Bom, esse cara teve um despertar, tá? Sim. Que poucas pessoas têm. Esse cara teve um negócio... Sim. Uma clarividência enorme aí na idade dele. E é por isso que ele me falou, por que você ainda tá aqui? Pois é, cara. Não quero falar nada, não. Por que você ainda dá aula? Eu falei pra ele, porque eu amo fazer isso aqui. Amo. Mas assim, eu tô vendo que não tem jeito, né? Você sabe que eu te arrumei uma turma de alunos nova, né? Não tô falando dos da academia, que vai ter uma academia aí. Sim. Não estou falando desse, que tem esses ainda. Mas tem os coletores, deixa eu até comentar um negócio daqui da missão. Nós estamos com um novo programa, você entrar no site partidomissão.com, se inscreva no programa de coletores. E uma coisa que vai rolar aqui é de sexta e talvez de sábado, vão ter encontros com o Paulo Cruz ou com o Arthur, para tratar da vida, ter aulas sobre... existenciais, né? Porque, sabe qual é a real? Boa parte dos coletores nossos, às vezes tem dilema, assim, às vezes o cara tá coletando menos uma semana, ou parou de coletar uma semana, puta, eu briguei com a minha mãe por tal coisa, eu não sei o que eu fazer da minha carreira, e quando acabar a coleta do partido, o que eu vou fazer? E eu falei, aí você tinha comentado, falou, eu gosto disso, eu falei, pô, baita ideia. Aí quando eu falei vieram 6 coletores novos ontem, né? Começaram a trabalhar. Legal. Aí eu comentei isso, os caras, sério? Eu falei, não, e ainda pode falar de putaria com o Arthur. Porra! Barba, cabelo e bigode. Pô, legal. Eu acho isso legal pra caramba. Assim, eu amo fazer isso, né? Eu amo conversar, eu amo ouvir.
né? Eu amo trazer questões e a gente tentar... Eu sou muito platônico nesse sentido, assim. Eu acho que a gente constrói conhecimento conversando, dialogando, falando e contrapondo ideias. Eu acho isso espetacular, assim. E eu fazia isso na escola. Até não muito tempo atrás eu conseguia fazer isso. Hoje não tá dando mais, assim. Então, assim, tá muito complicado. Assim, eu tenho uma turma esse ano, eu tô dando aula numa escola, eu tenho 6 turmas. Das 6 eu tenho uma turma. Se tiver alguém que tá assistindo que é da escola e que é meu aluno lá e tal, e que é dessa turma, ele vai saber porque eu já falei pra essa turma. Eu falei, ó, vocês estão salvando o meu período aqui. É uma turma de primeiro ano que, assim, eles me encontram no corredor. Ah, hoje tem aula com você? Pô, que legal. Uma turma. Eu entro lá, a gente discute, a gente debate e a gente sai de lá feliz da vida, né, assim, fritando a cabeça de debate e tal. Mas tá cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil. Por quê? Porque não há, e agora voltando pro nosso assunto, assim, não há uma preocupação séria com o processo de educação. Porque assim, hoje a coisa aqui em São Paulo, sobretudo, tá tudo voltado para a questão digital, porque agora tem um fetiche com a coisa digital, porque eles acham que o aluno não se interessa pela educação, porque você não tem coisa Pedir uns online. slides, Exatamente. telas. Exatamente. Então eles acham que a educação é você criar um monte de sistemas, que o aluno vai lá e faz e não sei o que e tal, e aí... Porque aquele processo de lousa, de explicação do professor, tá, aquilo lá não faz mais sentido para o aluno. Eu discordo totalmente disso. Porque eu acho que o processo de educação educação é a atenção. Uhum. E a atenção não importa qual seja o meio. É lógico. A Entendeu? tela é só uma forma de apreensão diferente. Exatamente. Mas Assim, a questão é que o desinteresse não se dá por causa disso. exatamente. É um a tecnologia tem que ser um recurso. Posso até te interromper. Não é paradoxal que falem da tela, mas as formas de obter maior retenção hoje são através de lives que costumam ser longas. Por exemplo, a gente estava numa live, tem 2.100 pessoas aqui na live, e nós estamos há mais de 1 hora aqui falando. A live é tal qual... O que a gente está fazendo de especial? Tem splashes na tela? Não tem nada, tem 2 caras conversando. Exatamente. Então, isso não é muito diferente de uma aula. Na verdade, você tem até uma interação maior com a pessoa, que é uma interação, né, física. Sim. Então, não é essa a resposta, nunca foi essa a resposta. E se fosse essa a resposta, de forma clara, e isso gerasse um aprendizado maior, a gente estaria vendo, desde o surgimento dessas telas múltiplas, algum ganho de produtividade ao longo dos últimos anos. Porque se isso representa algum tipo de melhoria, você poderia ter... E não é o que aconteceu no Brasil. Não. E sabe o que é o pior? Não é o que acontece nos lugares que tem os melhores sistemas educacionais do mundo. Eu comecei a estudar isso lá na Ásia. Não é sobre isso. Não. Eu li um relatório de Singapura. Até tem um artigo meu, inclusive, sobre isso, que um secretário de educação de não sei o que lá, ele falou, escuta, assim, a tecnologia pra gente aqui é um meio. E assim, nem é o foco. Uhum. Então você pega as melhores educações daqueles países que estão nos melhores indicadores de educação e tal, no PISA e tal, você vê se lá tem esse fetiche com a tecnologia. Não tem. Tem nada. A tecnologia é um meio que eles usam. Bota né? aquela escola que eu comentei, que é uma coisa que a gente até, uma coisa que eu gostaria, cara, assim, vou te falar a real, até pedir pro Beraldo, que o Beraldo tá nos Estados Unidos, pra gente ir atrás. Que são as charter schools, isso, né? que é especificamente um modelo, porque a charter schools tem todos os estilos. Tá. Essa aí é uma, que é a KIPP, K-I-P-P School. É uma coisa que eu queria te mostrar, porque ela pega, assim, os bairros mais problemáticos e fala assim, dá pra resolver essa porra aqui. E não é que também tem tela, tem nada. Assim, é o básico. Disciplina, atenção, boas aulas, bons professores. Sequer tem processo seletivo. Essa aí, KIPP Public Schools, é uma escola charter, surgiu nos anos 90. Tá? E assim, a gente precisa discutir isso no livro amarelo, porque os caras pegaram bairros problemáticos, tá? Começou, se eu não me engano, no Bronx, e aí espalhou para os Estados Unidos inteiro. Cara, a molecada com assim, números, assim, provas de matemática, os desempenhos deles em provas de matemática com as melhores escolas dos Estados Unidos. E não são, assim, não é que peguei, que eu achava que assim, vamos fazer um processo, vamos montar uma escola assim e faz um processo seletivo, brabo, pega a molecada e... Não tem, é sorteio. Ai, por sorteio. Então, o que os pais ficam? Meu Deus, meu filho foi só, pum, para como se as pessoas ganhassem um passaporte. Aí pra você ver como é uma questão profundamente cultural.
A criança, ela é disciplinada, a escola é muito limpa, muito arrumada, os professores são chatos, o cara tem que fazer muita lição de casa. Eles começam a perceber que os amiguinhos que a pessoa tinha quando era criança, ela começa a se separar dos amigos antigos, depois que entrou na escola, pelo hábito. Tem depoimentos assim, a criança tal, ela era amiga da outra criança tal, só que depois, quando ambas saíam das escolas, uma continuava fazendo lição de casa e a outra ia brincar. Aqui, fazendo lição de casa, ela para de conviver com a outra e ela começa a criar novos hábitos, ela começa a se cobrar sobre resultados em prova. E aí o que acontece é que ela, depois, já tem hoje base estatística dos alunos formados por essa escola. Eles ganham muito mais, eles entram nas melhores universidades. Então, porra, não é que os caras fizeram ciência de foguete, não tem ali, assim, disciplina, tratar o aluno com respeito, gerar autoestima no aluno, ordem, escola limpa, muito arrumadinha. É tão difícil assim. Eu falei, brabo, 40 alunos numa sala de aula, Renan. Como você vai dar atenção pro cara? Como? Como o cara vai prestar atenção? Com 40 alunos dentro de uma sala de aula. Olha só, desculpa te interromper. Aqui, ó. Impactos de longo prazo nas escolas de, sei lá, middle, desse tipo de quinta, oitava série, e high school, que é ai, meu Deus do céu. O nosso ensino médio, né? Enrollment, persistência e attainment, não sei se é retenção, não sei mais. Aí ali, ó. Em 2020, deixa eu ler, vou traduzindo aqui porcamente. Em 2023, a matemática soltou um estudo mostrando que estudantes que, vamos dizer, estudaram na KIPP por ambos, vamos lá, o ensino básico e médio, tem praticamente o dobro das chances de se manter e graduar nos 4 anos de um college, né, que é a universidade, comparado com seus pares que não atenderam a KIPP. Né? Então você começa a ter todos esses tipos de dados que já foram obtidos, de desempenho escolar, desempenho universitário, renda. Cara, e é uma escola charter, cara. E volto a falar, será que não dá? Assim, a gente tem aqueles dados que a gente já levantou bastante tempo. Um aluno de escola no ensino médio aqui no Brasil, não é que custa barato, não é que o Estado tá gastando pouco por estudante. Não. Ele gasta bem. Onde tá indo essa merda, esse dinheiro? Em plataforma, em aplicativo, em um monte de parafernália tecnológica. Mais de R$1.000 por mês. O sujeito não consegue logar no troço porque ele não sabe colocar o e-mail e a senha. É sério. Você pede um trabalho, por exemplo, para o aluno fazer um trabalho em casa e te entregar, ele não sabe como funciona um Word. Um aluno uma vez mandou um trabalho para mim, acho que eu já falei isso também. Ele me mandou um trabalho no Notes do iPhone. A menina escreveu no Notes um trabalho, passei um trabalho. Ela foi lá no Notes e escreveu, se ela escreveu, pode ter copiado também, colado e tal, no Notes e mandou um e-mail direto do Notes, caiu lá no meu e-mail um arquivo completamente esquisito que eu não consegui abrir. Esse foi o trabalho que a pessoa me entregou. Sim, o aluno hoje não tem noção o que é fazer um trabalho escolar. Sim. Eles não sabem abrir um arquivo no Word, formatar e tal. Sabe aquele negócio que a gente aprendia no curso de informática? Sim. Né? Curso de digitação, curso de informática, pacote Office. Sim, curso de pacote Office clássico. Cara, sim. Isso continua sendo necessário. 96. As pessoas acham que isso não é mais necessário, mas é necessário. Você saber escrever um texto você fazer um trabalho escolar. Então, assim, não dá, entendeu? Então, aí, assim, tem 6 plataformas hoje que o aluno precisa acessar para fazer as atividades que ele tem que fazer. Aí, fora isso, ele tem lá o Centro de Mídias de São Paulo, que é do Estado de São Paulo, que tem, você dá uma aula lá, aí você vai lá, registra como professor, você registra a sua aula. Quando você clica lá no botão para salvar a aula que você deu no dia, ele já, dispara uma atividade que cai lá no negócio do aluno e ele tem 2 dias para fazer essa atividade. Se não fecha, ele não tem como fazer. Óbvio que ninguém faz. Aí chega uma hora que a escola reúne todos os professores e fala assim, hoje nós temos que fazer um mutirão para fazer os alunos fazer as atividades, porque eles não estão fazendo. Óbvio que eles não vão fazer, porque eles estão criando uma parafernália tecnológica para um tipo de aluno que ele não tem nem interesse em fazer aquilo. Ele quer que aquilo se dane. No fundo, ele não tá cumprindo horário ali só, né? Nada. Ele vai lá para encontrar os amigos. Ele vai para encontrar então os a amigos. gente tem um lance recreativo. Só.
um lance recreativo e pra não ficar em casa, porque a mãe, muitas vezes, enche a paciência ele ficar em casa. Por que você vem pra escola? Eu vim pra escola porque minha mãe fala pra eu vir.